Olá, bom dia, tudo bem? Então, eu queria que essa aula de agora fosse de maneira presencial, né? Porque é uma aula, como eu falei para vocês, já é uma aula que estava toda preparada, com carinho, com slide, mas as condições ainda não são as mais adequadas para que a gente possa retornar com segurança, né? A toda a segurança sanitária, né? Devido ao Covid-19, devido ao alto índice de contágio que nós ainda temos na nossa cidade. E aí a direção da escola achou por bem não retornar. Mesmo porque, né, ontem o secretário... Ontem não, eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, então foi na terça-feira, o secretário de Educação do Estado, Pedro Fernandes, se pronunciou. E o que isso muda? Eu até estava achando estranho porque quem rege o ensino fundamental nas escolas é o Estado. A prefeitura tem competência sobre o ensino infantil, que são os pequenininhos. Então, as escolas que têm ensino infantil, né, se a prefeitura permitisse, aí sim poderiam abrir. Do primeiro ano ao nono ano, essa responsabilidade, essa competência é do Estado. E aí o município estava atropelando, né? Coisas normais de Brasil. Mas aí, na terça-feira, o secretário de Educação, Pedro Fernandes, se pronunciou dizendo que nem as escolas estaduais e nem as particulares poderão abrir enquanto a ciência não permitir, não dizer que já está seguro. Então, essa briga de esferas, mas na verdade quem tem a razão nesse momento de responsabilidade, de competência legal, está lá na nossa LDB de 96, né? A Lei 9493 de 1996, que rege a educação, então é bem clara quanto diz que a educação fundamental e ensino médio são competências do Estado, né? Dos estados. E aí, né, nós vamos ter que ter essa aula ainda à distância, né, de maneira remota. Não era o ideal, tanto é que eu segurei a aula que era do finalzinho do segundo bimestre. Nós vamos estar iniciando o nosso terceiro bimestre semana que vem, tá? E aí nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Preparei alguns slides, eles vão servir aqui mais para me nortear e vou colocar eles na plataforma, vocês poderão ter acesso a esses slides, como também aos vídeos, tá bom? Não se preocupem, estarão todos colocados lá na nossa plataforma, tá? Eu vou ligar agora os slides e aí eu vou escurecer, tá? Vou ficar bem escuro e quase sumindo, então vocês vão prestar mais atenção na minha voz. Vamos lá? Pronto. Então nós vamos falar, como eu estou falando para vocês, sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse evento tão importante na nossa história, ele foi de 1939, como vocês estão vendo aqui, até 1945. E nós podemos entender a Segunda Guerra Mundial como um desdobramento ainda da Primeira Guerra Mundial. Porque muitas das questões que motivaram a Primeira Guerra Mundial não foram resolvidas com o seu término. Tá? E aí, para a gente entender o início da Segunda Guerra Mundial, nós temos que recuar alguns anos antes. Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês alguns antecedentes dessa Segunda Guerra Mundial. O primeiro, como eu estou falando aqui para vocês, foi o Tratado de Versalhes. Então o que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi aquela reunião ao término da Primeira Guerra Mundial, onde os vencedores
principalmente ali Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, se reuniram para decidir o que fazer com a Alemanha, quem era o culpado sobre a guerra. E aí o peso dessa Primeira Guerra Mundial caiu sobre o povo alemão, de um modo geral. Então a Alemanha, ela foi culpada, ela foi responsabilizada como uma grande vilã da Primeira Guerra Mundial. E o que isso gerou? Acarretou principalmente para a Alemanha a proibição de manter um exército numeroso, extenso, poderoso. Foi obrigada a reduzir muito o seu poderio militar. Depois, perdeu territórios importantíssimos como Alsácia e Lorena para a França, territórios que eram disputados há muitos anos. E outra, ainda teve que pagar uma alta indenização. Essa indenização, ela só foi totalmente paga, para vocês terem ideia, no início dos anos 2000, no início do século 21. Então, uma guerra que aconteceu lá no início do século 20, a Alemanha só acabou de pagar essa indenização no final, no início, na verdade, do século 21. Um outro fator que contribuiu para o início dessa Segunda Guerra Mundial foi a crise de 1929, lá, né, a quebra da Bolsa de Nova York, que acarretou até então a maior crise vivida pelo capitalismo, né? Então, pôs em xeque todas as bases desse capitalismo, principalmente do liberalismo, né? Onde o Estado não intervinha nas questões econômicas, deixava o mercado, como dizia Adam Smith, né? A chamada mão invisível. O mercado deveria se autorregular. E isso foi uma tremenda bomba, né? E culminou com a quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 1929. E aí, a partir daí, nós vivemos o período conhecido como a Grande Depressão. Então, muito desemprego, muitas empresas falindo, muitos bancos. Então, isso começou nos Estados Unidos e se alastrou para todo o restante do mundo. E vai afetar muito países como a Itália, países como a Alemanha. Então, vamos lá. O caldeirão de ressentimentos da Alemanha só está engrossando o caldo. Então, nós somos culpados pela Primeira Guerra Mundial. Aí agora vem essa crise econômica que começou lá fora e está afetando a gente aqui. Estamos perdendo os empregos, empresas estão fechando. E aí essa crise propiciou, como nós vimos no bimestre passado, a ascensão do nacionalismo. Aí eu botei aqui o exemplo de Adolf Hitler e também nós temos o caso do Benito Mussolini, na Itália. Então foi um terreno fértil para o surgimento do fascismo, um governo totalitário, né? Extremo nacionalismo, e também no nazismo, na Alemanha, que além dessa característica de ser totalitário, de ser nacionalista, ainda tem a questão racial. O nazismo ainda tem a questão racial antissemitista. Que Hitler, né, na sua obra lá, Minha Luta, Mein Kampf, ele vai dizer, né, que a raça ariana era uma raça superior e que o culpado de todas as mazelas da Alemanha eram os judeus. Então, ainda tem esse outro ingrediente dentro do nazismo. Tá? E aí, dentro dessa ideologia de raça superior, Hitler achava que a Alemanha necessitava do chamado espaço vital, né? De ampliar seu território. Então, a política expansionista dos países do eixo. Quais foram os países do eixo? Primeiro, Alemanha e Itália, né? O eixo Berlim-Roma, e depois Japão. Né? O Japão também ele vai se industrializar fortemente ali no final do século XIX e ele entra
já no século XX, com essa sede de se expandir territorialmente ali pelo Pacífico. Primeiro ele invade ali a Manchúria, né? Nós vimos lá antes, na Revolução Russa, o que propiciou, né, o descontentamento dos russos com o czar foi a guerra Rússia e Japão, né? Ali naquela região, já nesse intuito do Japão se expandir territorialmente, uma ilha pequena, né, com poucos recursos, e necessitava para sua indústria, né, de ter acesso a vários recursos, né, várias fontes de matérias-primas. Então vai invadir a Manchúria, vai invadir a China. Então a China, que hoje é toda poderosa, ela lá no início dos anos 30, ela foi dominada pelo Japão. E aí nesse contexto nós vamos ter a anexação da Áustria. Falei agora no início para vocês dessa questão do espaço vital que Hitler idealizou para a Alemanha. Então ele imaginava, na verdade, uma grande Alemanha. E essa grande Alemanha deveria fazer parte dessa grande Alemanha a Áustria. E aí há a convocação de um plebiscito lá na Áustria e a grande maioria da população apoia ser anexada pela Alemanha. Lembrando que Hitler, essa é uma das grandes curiosidades da história, Hitler não era alemão, e sim austríaco. E um outro fator, né, para facilitar o início dessa guerra foi a neutralidade da Inglaterra e da França. Olha que curioso. Por que a Inglaterra e a França se mantiveram neutros? Havia um Tratado de Versalhes assinado. A Alemanha deveria manter um exército reduzido. Só que quando Hitler sobe ao poder, ali no início da década de 30, ele começa um movimento, né, uma escalada bélica, uma corrida armamentista. E Inglaterra e França ficam calados. Por quê? Porque eles enxergavam em Hitler um mal menor, que para eles o grande perigo era não mais a Rússia, mas sim a nova união das repúblicas socialistas soviéticas. Né? A Rússia, a partir de 1917, passou pelo seu processo revolucionário, saiu daí um novo país muito maior, que estava se fortalecendo e com uma ideologia diferente da inglesa e francesa. Foi uma revolução comunista. Então eles tinham medo, receio desse comunismo se espalhar para o restante da Europa. Então Hitler, ele serviria junto com a Alemanha de uma barreira para impedir esse avanço da União Soviética no restante da Europa. Tá bom? Secretamente, Hitler ele vai fazer um tratado de não agressão com a União Soviética. E aí, nesse tratado, eles resolvem dividir a Polônia. Esse tratado mencionava que a Alemanha não atacaria a União Soviética por um prazo de 10 anos. Em contrapartida, olha só, a Polônia nós vamos dividir. Parte da Polônia fica com vocês, soviéticos, e a outra parte fica com a gente aqui, fazendo parte do nosso espaço vital do povo alemão. Tá bom? Tudo tem um início. Então, o caldo estava lá prestes a entornar, né? Aquele caldeirão estava borbulhando, prestes a entornar o caldo, como a gente diz. Como na Primeira Guerra nós vimos, né, que o chamado estopim para o início dessa Segunda Guerra, da Primeira Guerra, foi, né, a morte lá do Francisco Ferdinando, né, o arquiduque austríaco. Na Segunda Guerra Mundial nós também tivemos um estopim, um início, um motivo. E isso é muito importante. Tá? Então o estopim foi justamente a invasão da Polônia pelos nazistas.
E o curioso é que antes disso, Hitler já tinha invadido parte da Tchecoslováquia, os Sudetos, e França e Inglaterra ainda apoiaram lá, concordaram, era uma política de apaziguamento, então permitiram que Hitler anexasse parte da antiga Tchecoslováquia, mas aí quando Hitler se volta contra a Polônia, a história muda. A história muda. Aí eles não gostam, aí eles vão ficar chateados. Opa, não. Por quê? Está ficando claro que Hitler não vai ficar satisfeito, ele vai querer mais e mais. Então nós temos aqui, ó, a investida soviética e a investida nazista, né, sobre o território da Polônia. Vou mostrar agora para vocês um videozinho sobre essa invasão. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e iniciou a Segunda Guerra Mundial. Foi uma batalha desigual. Os nazistas atacaram com tanques e os poloneses se defenderam com cavalos. Hitler fez em Varsóvia a Parada da Vitória para comemorar a invasão. Notaram que curioso? Enquanto os alemães estão entrando com tanques, com aviões, com o que tem de mais moderno no momento, os poloneses estavam se defendendo com cavalos. Olha que curioso. Então, Hitler ele vai pôr em prática uma nova filosofia de guerra. Vamos ver aqui mais adiante. Então, como eu estou falando para vocês, então a Alemanha ela vai usar uma nova filosofia de guerra que foi a Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago, né? E essa Guerra Relâmpago ela era desenvolvida em várias frentes, né? Aérea, terrestre. Então nós vimos a Luftwaffe, né? Que era a grande força aérea alemã, e por baixo força terrestre dos Panzer, né? Os tanques, uma divisão de tanque. Então o que vai ser revolucionário? Antes, primeiro ia a infantaria e os tanques até então eram usados para dar um suporte. Agora não, os tanques eles iam fazer assim, igual uma seta, igual uma lança, eles iam fazer uma forma triangular e eles iam entrando assim, ó. Eles iam entrando no território inimigo e aqui no meio ia a infantaria, né, protegida ali pelaquela coluna de tanque. Isso de maneira muito rápida. Então o território inimigo era tomado com uma maneira muito rápida. E, paralelamente, divisões de paraquedistas caindo por trás das linhas inimigas, principalmente destruindo logo de cara as comunicações. Com o início, né, com o estopim, né, com essa invasão da Polônia, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha, tá? Vamos ver aqui os principais países envolvidos nessa Segunda Guerra Mundial. Então nós temos, né, o chamado eixo, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, né? Então, o lado mal da história. E temos os aliados, Inglaterra, França, depois entra os Estados Unidos, aí temos a União Soviética, Canadá, China, o Brasil, também temos aqui a Escócia. Contrário da Primeira Guerra Mundial, o Brasil na Segunda Guerra Mundial tem um papel relevante. Na Primeira Guerra Mundial nós vimos lá, né, que a grande batalha do Brasil foi lá o massacre das doninhas, né, uma espécie lá de golfinho, né. Opa, tem até uma bomba aqui, né. Então nós temos aqui, né, a chamada Blitzkrieg, que é a guerra, aqui faltou um Gzinho, tá? Me desculpe, é a chamada Guerra Relâmpago, né? Então nós temos pelo
a Luftwaffe, e nós temos por terra as divisões de Jeep, né? Panzer, Jeep não, tanques. Então, era a tomada rápida de território. Então, nesse primeiro momento da guerra, as conquistas nazistas, né, as conquistas do eixo foram muito grandes. Vamos lá. Os nazistas primeiros, antes ainda da guerra, conquistaram, como eu comentei para vocês, a Tchecoslováquia. Em 1939 foi a vez da Polônia cair, que foi o chamado o estopim. Em 1940, a Holanda, Dinamarca, Bélgica, os chamados, né, ali Países Baixos, né, Noruega, e a cereja, na verdade, a maior parte do bolo, né, que a cereja seria Londres, né, mas nós temos aqui uma importante vitória, é a França. Em 1940 eles conquistaram a França, dividiram a França, ao sul um governo fantoche na República de Vichy, né, Vic, aí é francês, não vou fazer a pronúncia correta, e ao norte uma anexação do território francês por parte da Alemanha. Então Hitler tem lá a famosa foto dele, né, ao fundo da Torre Eiffel. Ele queria subir, só que os franceses, né, a resistência francesa, antes de deixar Paris, cortaram os cabos dos elevadores da Torre Eiffel, e Hitler, né, não quis subir mais de 300 metros, né, que é a altura da Torre Eiffel. Ele não quis subir esses 300 metros de escada. Então a gente pode ver que no período de um ano as conquistas foram várias. Então aqui é a foto que eu estou falando, clássica de Hitler. Inclusive tem pessoas que param nesse mesmo local onde Hitler estava para fazer uma foto parecida. É comum a gente ver isso na internet. E aqui ele manda recuperar o mesmo vagão de trem que anos antes a Alemanha foi humilhada assinando o Tratado de Versalhes, e aí a França assina a sua rendição no mesmo vagão de trem onde foi assinado o Tratado de Versalhes. Então olha como que Hitler era uma mente psicótica, doentia. E aí nós temos a chamada Batalha da Inglaterra. Como eu falei para vocês agora anteriormente, faltava a cerejinha no bolo, que era dominar a Inglaterra. Só que a Inglaterra, geograficamente, ela é protegida, porque o que separa ela do continente é o Canal da Mancha, e é um canal, né, que não é uma simples travessia, não é uma Baía de Guanabara fácil de se atravessar. Então nós, lá atrás, né, ainda no século XVI, no século XV, a Espanha tentou invadir, né, a Grande Armada, né, no reinado da Rainha Elizabeth. Aí houve uma grande tempestade e a marinha inglesa conseguiu derrotar a Grande Armada. Novamente, esse Canal da Mancha protegia a Inglaterra, porque com todo esse poderio alemão, a marinha inglesa ainda era a maior marinha do mundo. Tá? E aí Hitler começa uma série de bombardeio a Londres, a alvos civis. Olha aqui, famoso ônibus de 2 andares, né, lá de Londres. Olha o tamanho do buraco que essa bomba causou. Né? E aqui a população se escondia no metrô. Tocavam sirenes e a população se escondia no metrô de Londres. Vamos ver um outro vídeo aqui sobre esse tema. Vamos aqui. Em novembro de 1940, a Força Aérea Alemã lançou quase 100 mil bombas sobre Londres. Esse episódio é chamado de Blitz. Todas as noites, incêndios ardiam por toda a cidade. Mais de 13 mil civis morreram durante os 3 meses da Blitz de Londres. Para fugir da devastação das bombas, muitos londrinos passavam as noites nas plataformas de metrô no centro da cidade. Então, viram ali?
Mais de 100 mil civis perderam a sua vida. Então olha o que é cruel a guerra. Não está de soldado contra soldado. Então eles vão atacar, naquela época eles atacavam alvos civis. Para quê? Para pressionar a população a ficar contrária ao seu governo. Então quando eu ataco numa guerra um alvo civil, o que eu quero? Trazer sofrimento para aquela população. E aí essa população sofrendo vai ficar descontente e vai começar a não dar mais apoio, né, ao seu governante. Então essa é a lógica de eu atacar civis, uma grande, né, covardia, as pessoas desarmadas em suas casas sendo bombardeadas, né? Vamos lá voltar aqui para o nosso slide. Então aqui nós temos, né, e aí o que permitiu a defesa foi a Real Força Aérea, né, RAF. Ela foi muito importante. Os pilotos ingleses, os pilotos britânicos, de um modo geral, né, eles foram uma quantidade muito menor de aviões, mas eles foram muito mais habilidosos do que os alemães. Então, conseguiram evitar essa invasão, né, da Inglaterra. Os combates eles não se limitaram somente ao continente africano, ao continente europeu. Então nós tivemos combate no Pacífico, no Atlântico Norte principalmente, tivemos combate no Oriente Médio e tivemos combate na África. Porque aqui um pouquinho antes, em 1936 a Etiópia foi invadida pela Itália. Porque no século XIX, naquela corrida imperialista, a Itália não conseguiu invadir a Etiópia, naquela divisão, né, com o Tratado lá de Berlim, aquela divisão que os europeus fizeram da Ásia e da África, a Etiópia conseguiu se manter independente. Olha, um reino, um país africano se manteve independente. Não foi conquistado pelas potências europeias. A Etiópia só caiu em 1936, com o poderio italiano ajudado, né, ali com, né, as novas ideias ali de Hitler, né. No Egito, tropas nazistas lutavam contra os franceses e ingleses. Então, Hitler tinha realmente essa concepção de um domínio, né, extenso. Então aqui é uma cédula, né, uma cédula lá da conquista italiana, né? África Oriental Italiana. Então fazia parte da Itália. Então era uma moeda, era uma cédula que circulava naquele momento. E aí nós vamos ter o fator que desequilibrou a balança a favor dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Da mesma maneira como em 1917, quando os estadunidenses entram na Primeira Guerra Mundial, desequilibra o jogo, a Segunda Guerra Mundial também vai ter esse fator como grande desequilíbrio favorável aos aliados. E o que motivou? O ataque japonês à base ali no Havaí de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Então o Japão ele estava tentando negociar um acordo de paz ali com os Estados Unidos na falsidade. Mas por trás estava tramando um ataque, porque os Estados Unidos ele era um grande empecilho para as pretensões expansionistas japonesas no Pacífico, porque os Estados Unidos tinha ali o controle das ilhas do Havaí, as Filipinas também nesse momento estavam sob o controle estadunidense, então era um empecilho para esse avanço japonês ali no Pacífico. Tá? O saldo. Esse evento covarde alguns historiadores, algumas fontes dizem que os Estados Unidos sabiam desse ataque, que esse ataque agora é especulação, né? Mas vale a pena a gente comentar, né? Fica aí
para aguçar a curiosidade de vocês a pesquisar algo mais. Então, possivelmente, a inteligência americana sabia que a qualquer momento ocorreria um ataque ali na base naval do Pacífico, né? Então, boa parte da frota do Pacífico estava lá em Pearl Harbor. Só que a população estadunidense não queria a entrada do país na guerra, não queriam. Esse problema dos europeus, a gente não tem nada que se meter. Só que, com um motivo, eu posso entrar. E qual foi o motivo? Essa agressão covarde, né? Foi noticiada, Roosevelt foi lá, fez um discurso, foi uma covardia, e aí temos agora um motivo para entrar na guerra. Então, meio que deixaram o ataque acontecer para que eles tivessem um motivo. Mas é uma especulação, vale aqui isso como curiosidade para aguçar, né, o instinto de investigação de vocês. Então, esse evento para os estadunidenses acarretou a morte de aproximadamente 2.400 militares e 70 civis e 1.170 feridos. Então, nós temos um saldo de quase 2.500 pessoas mortas. Ainda tivemos a perda 11 navios e 180 aviões dessa base americana. Do lado japonês, cerca de 30 aviões foram destruídos, 74 danificados e 5 submarinos perdidos. Nessa hora que entra em cena os chamados kamikazes, né? Então aqui nós vamos ter algumas fotos, né? Aqui o Arizona, né? O grande navio americano, tá lá até hoje, é um memorial. Aqui os pilotos japoneses, né, os kamikazes, que saíam com combustível só de ida, e eles, né, quando acabava a munição, eles jogavam seus aviões contra os navios, contra o seu alvo, tá? Vou mostrar um outro videozinho aqui. Vamos lá para o próximo vídeo. Esse vídeo nós vamos ver, é de um filme, né, Pearl Harbor, e é muito interessante essa representação do que foi esse ataque. Então notem, né, como o cinema gosta, né, de botar um drama. Então tá ali os soldados dormindo, né, os marinheiros todos dormindo, e os aviões chegando de covardemente. O cara ali tá trabalhando. Então, olha só, isso é tudo para dramatizar, né? Estamos dormindo. Sem ideologia.
Imagina só isso aí, como que foi terrível, né? Imagina o que é a guerra, né? Ó, ó, avião, kamikaze, se jogavam mesmo. Vamos voltar lá pro slide, eu vou botar isso aí na íntegra lá na plataforma. Então isso é muito importante, fique na mente de vocês. O que propiciou, o que motivou a entrada dos estadunidenses na guerra foi esse ataque à sua base, né, no Pacífico, né, a base de Pearl Harbor, ok? Em 1941. E aí nós temos também no ano de 1941, o ano de 1941 foi chave. Da mesma maneira que o ano de 1917 foi chave na Primeira Guerra Mundial, nós também tivemos um ano crucial na entrada, né, em 1941 para a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos também nesse mesmo ano a entrada da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Na verdade, foi o Exército Vermelho que conseguiu chegar ali primeiro ali em Berlim. Então ali houve o fim do pacto de não agressão. A Alemanha, Hitler, ele resolve atacar a União Soviética, porque ele tinha um ódio aos comunistas. Então assim, eu me espanto muito quando ainda vejo essa discussão de que o nazismo era de esquerda e que não era de direita, que era um tipo de comunismo, eram socialistas. Isso está totalmente errado. E aí não sou eu que estou dizendo, é a história, são os fatos, são as fontes, é o discurso do próprio Hitler. Ele odiava os comunistas, ele odiava os judeus. Tá? Então ele vai romper em 41 com esse tratado de não agressão, ele começa a invadir a União Soviética, a Alemanha agora... Então aí a gente pode dizer que foi o grande erro de Hitler. Porque agora ele tem que lutar em duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental. Então a Alemanha agora luta em duas frentes. E aí ele começa a invadir o território russo, soviético, né? Na verdade a União Soviética. E aí a União Soviética, os soviéticos eles começam a fazer a tática da terra arrasada. O que é isso? Não dá mais para a gente lutar? Vamos destruir tudo. Vamos tacar fogo nas plantações, vamos matar os animais e envenenar a água. Para quê? Para quando esses alemães chegarem, não ter nada para se abastecer, não ter água, não ter comida, não ter abrigo. E aí vai ter a grande batalha de Stalingrado, que vai praticamente de novembro de 1942 a fevereiro de 43. Nesse momento ocorre um grande inverno, temperaturas abaixo de 40 graus, menos 40 graus, e muitos alemães morrem de frio. Novamente, o mesmo que aconteceu com os soldados, né, de Napoleão. Vem o inverno e protege lá os soviéticos. E aí começa a partir daí, da Batalha de Stalingrado, começa a chamada contraofensiva dos soviéticos. Eles começam a reconquistar territórios que os alemães haviam conquistado. Então nós temos lá, eles reconquistam a Finlândia, a Romênia, a Hungria, a Polônia e a Tchecoslováquia. Tá? Então essa entrada também da União Soviética foi extremamente favorável para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. E aí há a virada de fato dos aliados, o chamado dia D, né? Então vamos lá, como começou essa virada? Então as tropas do general inglês Montgomery derrotaram os África, né? Que eram os soldados Afrika Korps, que eram os soldados alemães lá na África, né? Do general Rommel. Então são derrotados na África.
E aí a África ela vai servir de base para a invasão da Itália. Só a gente lembrar de geografia que o norte da África está muito próximo ali no Mediterrâneo, né, da Itália. Tá? Estados Unidos, Inglaterra e Canadá invadem a Sicília, né? Mussolini foge, ele vai fundar na região do norte uma Itália, uma república social. Sempre cuidado com isso aqui, porque Mussolini era o que? Fascista. Então esse social aqui não tem a ver com o socialismo. Italiana, tá? Mas logo em seguida, em 45 mesmo, ele vai ser preso e executado. É nesse momento que o Brasil entra na guerra e a grande batalha do Brasil é a batalha do chamado Monte Castelo, né? Através da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Aqui eu estou falando de Santa Cruz, ali temos o primeiro batalhão de engenharia, tem um monumento ali com os nomes dos ex-combatentes. Tá? Interessante, vocês passando por ali, é perto ali do Corpo de Bombeiro, vai lá, dá uma olhadinha, pensa ali no nome das pessoas que foram lá. O Brasil mandou em torno de 25 mil homens e teve um pouco mais de 500 baixas. Então, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve êxito. Então, os soldados tiveram que, pouco treinamento, usar armas e uniformes, né, muitas vezes cedidos pelos Estados Unidos, e tivemos uma participação importante e de destaque na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eu não gosto muito de falar que tivemos um destaque numa guerra, né? O legal era não entrar em guerra, mas do ponto de vista estratégico, o Brasil cumpriu o seu papel. E temos o grande monumento, né? Lá no aterro do Flamengo, né? Ao soldado desconhecido. É onde está lá os restos mortais dos soldados brasileiros. Bem no início lá do aterro. Aí temos o dia D. O que foi isso? Foi uma grande ofensiva, né, dos aliados ali numa região chamada Normandia, na França. Então foi no dia 6 de junho de 44. Tá? Então eram milhares, centenas de embarcações, milhares de navios, uma grande quantidade. Foi a maior operação militar já feita na história até então. Tá? Eu vou mostrar só uma pequena também cena que faz parte do início do filme do Resgate do Soldado Ryan, e aí mostra o que foi esse desembarque da Normandia. Esse filme é muito bom, recomendo. Vejo vocês na praia. Imagina a tensão, né? Você sabe ali que alguns vão morrer, né? Imagina essa tensão da infantaria. Olha o desespero agora. Ó, nem desce do barco já começa a morrer.
ao peso do equipamento, você desce na água, o tiro ali comendo solto, morrendo afogado. Nossa. Então, eu vou botar esse vídeo na íntegra, tá? Na nossa plataforma, tá bom? Então, esse chamado dia D foi a primeira grande vitória, né, dos aliados ali no continente europeu, e aí propiciou, né, propiciou essa virada de jogo, né? Então, houve muita tática, contra-informação. Os alemães pensavam que essa invasão seria mais ao norte e eles conseguiram, né, enganar os radares dos alemães, tá? E foi essa grande virada. Vamos lá. O Holocausto, né? Então nós sabemos, né, hoje, há gente que diz, infelizmente, que não houve o Holocausto, que não houve a morte de 6 milhões de judeus. Mas então é importante essa aula sobre a Segunda Guerra Mundial para que isso não caia no esquecimento. Porque as pessoas que viveram isso estão morrendo, estão muito velhas. Estou falando de acontecimentos de 80 anos atrás. Então daqui a pouco não tem mais ninguém para lembrar, né? Então resta os livros. Esta é a minha função aqui de professor de História, não deixar que isso caia no esquecimento. Então quem eram os perseguidos? Principalmente os judeus. Como eu falei para vocês lá no início, Hitler culpava os judeus por boa parte das mazelas do povo alemão. Os comunistas, ele odiava. Homossexuais, ele prendia homossexuais em campos de concentração e fazia experiência, aplicando testosterona nos caras, levando prostitutas, para ver se os caras, né, vamos botar entre aspas, virassem homem. Olha que mente doentia, né? Ele queria curar, ele falava que era uma doença. Então também ia para os campos de concentração. Ciganos, testemunhas de Jeová, porque testemunhas de Jeová, eles não apoiam nenhum governo. Então, então esses aí são traidores. E os opositores do regime, e também os prisioneiros de guerra. Eram levados para campo de concentração, para trabalho forçado, e depois, né, era chamada a solução final, né, campo de extermínio, onde vários judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová e outros foram mortos em câmara de gás. E aí eu cito aqui um filme muito bom, O Menino de Pijama Listrado. Mais uma dica. Em total, 6 milhões de mortes.